A ministra do Planejamento, Simone Tebet, deu uma verdadeira lapada seca no deputado Kim Kataguiri, que tentou bancar o sabichão ao questionar as contas públicas do governo, com a firmeza e a elegância que lhe são marcas registradas. Tebet respondeu com fatos, dados e autoridade, desmontando, um por um, os argumentos rasos e superficiais do deputado. O resultado? Um Kataguiri completamente sem reação e de cara no chão. Diante de uma ministra que sabe o que fala e domina o assunto, prepare-se para ver um show de conhecimento, inteligência e coragem, com respostas cirúrgicas que vão entrar para a história da política nacional. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo para ajudar a espalhar essa aula pública sobre responsabilidade fiscal e respeito ao debate democrático. O arcabouço fiscal e a PEC da transição são os responsáveis e foram um erro do governo que está nos levando a esse colapso de 27? Se sim, o que precisa ser mudado de postura do Executivo e qual lei ou qual emenda à Constituição precisa ser aprovada nesse Congresso para a gente não viver esse colapso? Mas eu não posso deixar aqui de externar apenas e chamar a responsabilidade desta casa também. E falo como alguém que viveu esta casa, que tem o orgulho de ter sido senadora, que defendo emendas parlamentares, porque acho que é uma forma democrática, só que quando eu era senadora, e não faz muito tempo, né, nós tínhamos 15 milhões de emendas parlamentares. Né? Depois ela aumentou significativamente no finalzinho, e hoje elas são, eu vou falar em valores gerais, para não falar de cada parlamentar tem, nós temos 60 bi do orçamento brasileiro com emendas. Quando a gente fala disso, são emendas, é do orçamento discricionário. Hoje o orçamento discricionário do Brasil é de 210 bi, não do ano que vem, estou falando agora. Dos 210, redondo, números redondos, 50 e pouco, 60 bi é de emenda parlamentar. Aí fala assim, mas só corresponde a 25% de toda a discricionária que o Brasil tem. Só não, cara pálida, porque não existe lugar nenhum algo semelhante. E, de novo, isso é democracia. Foi assim que nós decidimos fazer política. Eu só estou fazendo uma defesa do arcabouço e do sistema como ele está. E não é só, ele é mais. Porque quando eu olho pelo lado das discricionárias que o governo federal tem, sabendo que tem algumas que têm fluxo obrigatório com a saúde e com a educação, o que o governo federal, o presidente Lula ou qualquer presidente tem ou terá, não são os outros 75%, porque ele tem também uma obrigação de cumprir piso para investimento, piso para educação, piso para saúde. Então, a discricionária também do governo federal, que é livre, ela cai para algo em torno de 60% na proporção. Então, eu estou só compartilhando, até porque também é da minha pasta, a parte de revisão de gastos, que existem dois tipos de revisões de gastos importantes para se fazer. Um é corte. Eu concordo com Vossa Excelência, mas outra é qualidade do gastos. Eu não vou aqui, porque, de novo, eu respeito as decisões do Congresso, porque elas aperfeiçoam as decisões do Executivo. Mas nós colocamos o projeto dos supersalários para votar. Nós aprovamos, nós concordamos com esse projeto em avançar. Está aqui a PEC dos militares. Nós colocamos uma série de medidas de contenção que o Congresso Nacional entendeu o seguinte, olha, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui eu reduzo, e nós tivemos uma diminuição da economia que podíamos fazer, fruto da decisão democrática de um poder colegiado como o Congresso Nacional. Então, se há responsabilidade com esse fiscal e na parte de cortes e na parte de qualidade dos gastos públicos, ela tem que ser compartilhada, Congresso Nacional e Poder Executivo. Eu vou permitir só falar algo que eu acho fundamental, porque isso me incomoda sobremaneira, e como eu tenho coragem de falar o que precisa ser dito, eu vou falar mesmo que depois eu vá ser massacrada pela minha categoria de professores. O Fundeb, quando eu fui prefeita, a União tinha participação de 10%. 10% era a participação da União. Eu votei. Então, eu votei e votaria de novo. Num crescimento do Fundeb, a participação da União passou de 13%, 15%, 17%, 21%. O ano que vem é 23% a participação da União para a educação básica, para os prefeitos lá no município melhorarem. Só que aí vem a questão do quesito qualidade. Eu não quero tirar um centavo do Fundeb, embora eram 10 bi há pouco tempo atrás, deputado coronel, vão ser 60 e poucos bilhões no orçamento ano que vem. Não quero tirar um centavo. Agora,
A comprovação de que a qualidade de gasto, e é o papel dessa casa também, é nosso papel, nós temos que olhar onde está a qualidade da educação pública no Brasil. Qual foi o resultado nos últimos 10 anos do PISA, do IDEB? E vamos pegar, não tem a ver com a educação básica, mas vamos pegar a universidade. A melhor universidade do Brasil está em que ranking no mundo? Então, é preciso discutir. Será que o dinheiro... E tiramos, aí é uma questão municipalista, nós tiramos uma parcela de liberdade dos prefeitos poderem utilizar um pouco mais esse dinheiro para colocar computador na mão das nossas crianças, ventilador, substituir ventilador por ar-condicionado, pintar, construir escolas, construir creches e tudo mais, porque nós diminuímos essa liberdade e aí eu encerro em algo que eu lamento, é meu. Eu sei que os professores podem até não gostar, né? E eu, quando o Fundeb era 10%, eu fui uma das primeiras no Brasil a pagar 13º piso salarial por conta das 20 horas e pagar a hora atividade para professor, ou seja, 30% do tempo do professor é para ficar em casa corrigindo prova e preparando aula. Por isso que eu posso falar como professora e como prefeita que fui, e fui uma das primeiras do Brasil a fazer isso. Mas eu posso dizer com toda a tranquilidade, nós colocamos no Congresso a possibilidade que o Fundeb pudesse utilizar os prefeitos 20% desse dinheiro para educação integral, que isso é qualidade. O Congresso resolveu que não, que esse ano é apenas 10% e o ano que vem só 4%. Isso daria, na engenharia do orçamento, das despesas, essa coisa de possibilitar remanejamentos do orçamento. Então, assim, temos muitas outras medidas pela frente, mas apenas, deputado Kim, por honestidade, assim, de novo intelectual, de dizer que a responsabilidade é nossa. Não dizendo nossa de Vossa Excelência, que eu sei que é um fiscalista. Está me cobrando aqui porque é fiscalista. E eu agradeço a pergunta de Vossa Excelência. Mas se nós não compartilharmos responsabilidade, nós não estaremos sendo honestos. Né? Não estou dizendo com o governo federal, nós estamos sendo honestos com o Brasil. Né? E, de novo, para encerrar, tem medidas que nós mandamos e vocês falam, essa não interessa para o Brasil. É do processo democrático. Mas nós não podemos receber também as críticas e dizer o seguinte, nós não estamos fazendo nada, até porque é a minha pasta. E eu estou fazendo e estou procurando fazer a minha parte para esse equilíbrio das contas públicas. Obrigada aos dois, mas eu me conto à disposição para qualquer... Eu acho que eu monopolizei demais aqui, eu falei que ia falar pouquinho, combinei aqui, mas eu não tinha como não dar maiores esclarecimentos em relação a esses assuntos. Se você acredita em um Brasil com verdade, justiça e respeito à democracia, inscreva-se agora, ative o sininho e fortaleça essa trincheira de resistência contra o extremismo, o negacionismo e o atraso. Porque informação de verdade é o primeiro passo para transformar o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.